Bom, hoje nós temos a nossa oferta de missões. Anualmente nós fizemos essa oferta uma única vez. Expliquei para os irmãos, não é? Essa oferta é para nós financiarmos a obra em lugares que eles não conseguem se financiar, não conseguem avançar, não é? Por diversas razões. Então hoje a nossa oferta será no final do culto, no final da palavra. Amém? Até aqui, meus irmãos? Amém. Amém. E nós vamos colocar também, esse aqui vai ser diferente, nós vamos colocar o meu número de telefone aí para você me enviar o comprovativo, porque nós fizemos fazer um balanço separado da oferta do dia de hoje para nós enviarmos para a nossa igreja lá em Goiânia que faz a administração desses recursos. Então, você que vai fazer a transferência, por favor, você vai mandar o comprovativo para o meu contato. Amém? O tema da nossa palavra hoje é id. Fala para quem do outro lado. Id. Você sabe? Id, essa palavra, no seu modo, língua portuguesa aqui, ele é exortativo. É uma ordem, não é? É um mandamento, vamos assim dizer, é um mandamento. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, por favor. Marcos 16, 15. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês falam amém. 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 E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a quem, meus irmãos? Olha para quem está ao teu lado, vê se tem alguma criatura de Deus aí, pelo amor de Deus. Agora deixa eu te perguntar, no teu bairro tem criaturas também? Tem? Tem, não tem? Então você vê, há uma ordem da parte do Senhor. Ida significa partir do original, do grego, não é? Caminhar, mover-se, sair de um ponto para o outro, de um lugar para o outro. Vão para pregar o Evangelho. E Evangelho é boas notícias. Fala comigo, o Evangelho são boas notícias. E nós, que boas notícias são essas? As boas notícias são: Deus não está irado com o homem. Deus enviou o seu Filho unigênito, não é, para morrer pelo homem. E todo aquele que crer nisso será salvo. Isso é uma boa notícia. Outra boa notícia: Ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Outra boa notícia: Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso são boas notícias, são meus irmãos. Então, ide por todo o mundo, pregai as boas novas, pregai as boas notícias. O Filho de Deus se fez carne, morreu no nosso lugar. Então não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando dizem aleluia. E isso aqui não é um conselho. Jesus não estava dando um conselho para nós. Jesus não estava dizendo: olha, seria muito bom se enquanto vocês esperassem a minha volta, para não ficarem sem fazer nada, vocês, quem sabe, né, pregassem para alguém o que aconteceu. Não, Jesus deu uma ordem. Fala comigo, Jesus me deu uma ordem. E claro, é muito importante situar para quem é que Jesus falou. Jesus falou para os seus discípulos. Você se considera um discípulo do Senhor Jesus? Você se considera um seguidor do Senhor Jesus? Você se considera um cristão, um pequeno Cristo? Então essa mensagem é para ti. Jesus falou isso para a igreja, os seguidores, os discípulos, não é? Se você é um discípulo, você precisa ter atenção. Jesus te deixou um mandamento. Qual que é o mandamento? Ir e pregar as boas novas. Ir e fazer discípulos, outros discípulos. Você precisa reproduzir-se. Maturidade espiritual também é avaliada, não é? Pela tua paternidade ou maternidade espiritual. Ovelhas sadias geram outras ovelhas. Ovelhas que não geram outras ovelhas têm um problema de saúde, não é? E aquilo está dizendo, irmãos, se você cresce espiritualmente, você apacenta outros, você ganha outros. Não é aquela coisa, eu tenho esse problema também de olhar para gente que ganha alguém, mas depois abandona, deixa ele caminhar sozinho. Por isso é que a vida do corpo de Cristo é importante. Nós geramos filhos, nós cuidamos dos filhos e nós enviamos os filhos. Todos dizem amém. Fala para quem está do outro lado, você está a cuidar de alguém no corpo de Cristo?
Amém? É importante. Então, irmãos, o ID, ele precisa acontecer independentemente dos obstáculos. Livro de Marcos, capítulo 16, do verso 2 ao 3. No WhatsApp. Marcos 16, do 2 ao 3, diz: E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Vocês já devem ter percebido o contexto. Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, colocaram uma pedra gigante na frente do sepulcro, não é? E agora elas tiveram a decisão de ir para lá ver, mesmo sabendo que haveria um obstáculo, mas mesmo diante do obstáculo, elas tinham a decisão de ir para lá, e elas foram independentemente daquele obstáculo. Quando você entende até aqui, diga amém. Amém. Isso é posicionamento. Você precisa de fato estar convicto do chamado do Senhor, independentemente das sensações. Eu hoje não sinto de ir para a igreja. Você vai assim mesmo, independentemente de obstáculos, você se posiciona. Eu gosto muito de caminhar com o pastor Jorge. O pastor Jorge diz, ele tem uma frase que eu acho interessante: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Tem gente que para cada solução que você lhe apresenta, ele tem um problema para aquela solução. Tem gente assim, você fala para ele: não, então, qual é o problema? É transporte? Eu vou te dar uma boleia. Não, você vai atrasar e depois eu ainda tenho que fazer não sei o quê. Tá bem, então eu vou te pagar um táxi. E não, melhor não, mas quer dizer, para cada solução que você apresenta para a pessoa, ela tem um problema novo. Fala, está repreendido. Eu não sei que casta de demônio é essa que só vê problema nas coisas, não é? Mas as mulheres foram, apesar da dificuldade. A pedra era grande, elas não tinham força para tal, mas o amor por Jesus era maior. Amém. O amor por Jesus precisa ser maior do que os obstáculos que nós encontramos. Amém? Até farei uma pergunta: qual tem sido a pedra que te impede, não é, de cumprir o ID do Senhor? É o medo? É a falta de tempo? É a vergonha? Irmãos, o ID começa quando nós decidimos ir, mesmo sem uma solução aparente. Isso é fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Independente de você estar a ver a solução ou não, você vai e Deus vai se mover em seu favor. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Marcos 16, agora versos 5 ao 6. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Alguém diga glória a Deus. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veio do lugar onde o tinham posto. Irmãos, Jesus venceu a morte. Quantos dizem amém? Há muitas pregações que se encontram na internet, bonitas, né? Eu acho bonitas. Sempre que o pregador faz essa menção, você vai atrás do túmulo de Buda e você encontra, não é? Você vai atrás do túmulo de Maomé e você encontra. Mas você vai ao túmulo de Jesus Cristo e você não encontra. Está escrito: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Quantos dizem glória a Deus? Você pode contar o Senhor Jesus nessa manhã? Irmãos, servir a Deus é fácil para nós. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus que deixou de existir. Não, nós servimos a um Deus vivo. Alguém diga aleluia. Não é? Então é fácil porque a nossa mensagem se torna viva. O Senhor a quem nós anunciamos, Ele está vivo. E Ele é um com a sua palavra. Então nós pregamos uma palavra viva. Diga amém. Amém. Jesus venceu a morte. Amém, meus irmãos? Amém. Agora no versículo 10 ao 11 diz: E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia ou que estava vivo e que fora visto por ela, não acreditaram. Então aqui já é um outro momento.
Maria Madalena então tem uma experiência com o Senhor. O Senhor aparece por detrás, chama ela Maria. Ela pensa que é o jardineiro, você conhece o contexto, não é? Depois ela vê que é o mestre, ela fala, mestre. E aí Jesus fala, calma, não me detenhas. Vai avisar os meus irmãos que eu estou vivo. Ela vai com toda euforia e ela dá um testemunho. Só que uma questão aqui. Na época dessa sociedade judaico-romana, não é? O testemunho de uma mulher não tinha tanto peso jurídico assim. Não havia tanta credibilidade naquilo que as mulheres falavam. E você vai ver que muitas vezes na palavra de Deus, no cristianismo, há um valor que é dado à mulher. Você vê, Gabriel apareceu primeiro para José ou para Maria? Para Maria. Ela é uma mulher. Então você vê, no cristianismo, mulheres têm valor, têm autoridade, têm respeito, são valorizadas quando dizem glória a Deus. Não é? Mas o que acontece? O anjo apareceu para ela, Jesus apareceu para ela também. E aí ela tem que contar para a igreja, para os apóstolos. Mesmo sabendo que a sua palavra seria colocada em causa, ela vai, posiciona-se e anuncia: Jesus está vivo. Não apenas os anjos falaram, eu o vi, eu falei com ele. Ele mandou dar-vos o recado que ele está vivo e que vocês agora devem encontrá-lo em tal lugar. Fala à toa, não sei. Né? Podia ser assim, mas ela foi lá e posicionou-se. Qual que é o nosso problema às vezes para não cumprir o ID? É que nós pensamos, e se eu falar e ele não crer? E se eu falar do Deus que eu sirvo e ele não aceitar? E se eu der o testemunho a respeito do Jesus que eu conheço e eles não crerem? E se eu convidá-los e eles não converterem? Não é? Mas presta atenção, a sua tarefa não é convencer ninguém, seu nome não é Espírito Santo, amém, irmão? Quem convence é o próprio Senhor. A sua missão é anunciar, sua missão é falar, é apenas falar a respeito desse Deus, é apenas falar a respeito desse Senhor Jesus, porque nós servimos e quem convence é o Senhor. Então, mesmo sabendo das possibilidades, Maria posiciona-se e ela vai lá e anuncia ao Senhor Jesus: Ele está vivo. O que é interessante? Essa é a mesma mensagem que nós precisamos anunciar. Nosso Senhor Jesus morreu crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quantos dizem glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, irmãos, a incredulidade nos impede de cumprir o chamado de Deus. Você sabe, fé não é sentir algo, não é? Fé é estar convencido daquilo. Independentemente do que os teus 5 sentidos mostram, independente do que você vê, independente do que você ouça, não é? Independente do que você possa apalpar, presta atenção, você precisa estar convencido das verdades do Senhor. Nós não andamos por fatos, nós andamos pela verdade. Tem momentos em que os fatos atuais, as circunstâncias, elas contrariam a verdade da palavra de Deus. Não considere. Sempre que algo em seu derredor não estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode dizer: isso aqui não é uma verdade espiritual e eu rejeito essa circunstância. Você vê, enfermidade é um fato, mas não é uma verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus declara que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então é um fato que você está doente, mas não é a verdade da palavra de Deus. Você rejeita. A palavra fala que nós podemos ligar e desligar. Ligando aqui na terra, ligamos no céu. E se desligarmos aqui na terra, desligamos no céu também. Então você escolhe. O que é que você quer ligar nos dias de hoje? Amém? Fala para quem está ao teu lado: o que é que você quer ligar nos dias de hoje? Ou melhor, o que é que você quer desligar agora, nesse momento? Amém? Comece a desligar a miséria, desliga a enfermidade, desliga a amargura, a depressão, desliga isso em nome de Jesus. Pastor, mas eu me sinto assim no momento, é um fato. Pois é, mas não é a verdade do Senhor. Amém? Não é a verdade. O reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é o que, meus irmãos? Alegria do Espírito. Mas eu não sinto essa
essas coisas, mas vê a tua verdade espiritual. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado. Não viva pelo que você vê. Fala para ele, viva pela palavra de Deus. Amém? A incredulidade, então, ela impede o cumprimento do chamado de Deus. Verso 15 ao 16 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não diz, olha, vocês têm que lhes convencer daquela verdade. Não, vai ser uma escolha. Amém? É o livre arbítrio. Então, o ide, meus irmãos, é urgente. O ide é para sempre. Ele é urgente, ele é para sempre. Pastor, até quando eu devo cumprir o ide? Até Jesus voltar. Mudou de casa, vai fazer isso. Na casa onde mora, vai fazer isso. No seu trabalho, vai fazer isso. Em todo o tempo você vive o ide. Você vai, você caminha, você se desloca, você vive cumprindo o propósito de Deus. Quantos dizem amém? Quantos dizem aleluia nessa manhã? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Livro de Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18. Quero compartilhar 4 pontos com os irmãos aqui. Amém? 4 pontos. Aliás, Gênesis 22, pode soltar 22, verso 11 e 12. Existem 4 maneiras. Claro, você pode, é daquelas coisas que eu falo. Há uma lista enorme e gigante. Mas hoje o pastor vai falar quantos pontos, meus irmãos? 4. E quais são, o que eu quero falar para vocês? São 4 maneiras de respondermos ao ide do Senhor. 4 coisas que você pode se dedicar. Enquanto você faz isso, você cumpre o ide do Senhor. A primeira é dando a resposta certa. E qual seria a resposta certa? Eis-me aqui, Senhor. Amém? Gênesis 22, verso 11 ao 12 diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu o que, meus irmãos? Eis-me aqui. Essa foi a resposta de Abraão. Verso a seguir: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, tem momentos de provação. Você precisa prestar atenção. Provação não é o mesmo que tentação. Tentação é quando os teus desejos carnais são levados à flor da pele, não é? Isso é tentação. A Bíblia fala que Deus não tenta a ninguém. Mas há momentos de provação. Há circunstâncias que são testes das nossas vidas, não é? Há circunstâncias que se levantam em que Deus nos prova o coração de fato. Momentos em que as pessoas se levantam contra nós. Momentos de calúnia, por exemplo. Momentos em que sofremos traições, onde as pessoas que nós amávamos se voltam contra nós. São momentos de provação. Você deve sempre orar a Deus: Senhor, me dê sabedoria, me dê o espírito de discernimento, que eu possa sempre perceber. Amém, meus irmãos, até aqui? Não é? Então, momentos de prova. E Abraão passou por esse momento de prova. E ele foi aprovado. Tendo sido aprovado, Deus leva esse homem agora para um próximo nível. Deus sempre tem para nós um próximo nível. Mas o que vem antes do próximo nível? Uma provação. Amém? Posicionamentos. Senhor, eis-me aqui. Tudo bem, mas agora você vai ser provado. Tenha discernimento. Não, e essa prova não vai vir para te abater. Lembre sempre, o Senhor quer te levar para o próximo nível. E Abraão foi aprovado. A resposta dele: eis-me aqui, Senhor. Não é? Deus tinha dado a ele uma direção. Vai, leva o menino. Caminho de 3 dias. O menino pegou a lenha, tipificando a Cristo Jesus. O filho unigênito, o filho único. Isaac era filho único de Abraão. Ele pega o madeiro e carrega. Caminho de 3 dias. Quantos dias o Senhor Jesus ficou morto, meus irmãos? Ele ressuscitou o 3º. Então, tipificando para Jesus Cristo. Isaac é colocado no altar. Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Isaac não iria ser morto. Jesus foi morto. O filho único. Os irmãos me entendem até aqui? Amém. Não é? O filho único, o filho amado. Mas o anjo fala: para. Você vê, Abraão, ele foi provado o tempo todo. Ele escolheu o lugar para sacrificar o filho. Ele fez uma caminhada de 3 dias. Ele obedeceu em todas as coisas. Até no momento que Deus falou para ele: não precisa mais me entregar o seu filho. Ele obedeceu.
Amém, meus irmãos? Amém. Fala para quem está ao teu lado. Discernir a voz de Deus é muito mais importante do que cumprir regras. Amém? E é importante nós entendermos isso. A vida cristã não é um eterno posso isso e não posso aquilo. Pastor, eu posso fazer isso? Irmão, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Alguém diga amém. Você pode tudo. É para a liberdade que Cristo te libertou. Mas você é guiado pelo Espírito. Tem coisas que o Espírito vão te dizer que não convém. Tem coisas que você vai ver o irmão do lado a fazer e a fazer em paz. Mas na hora que você fazer, o Espírito Santo vai dizer: você não vai fazer isso. Porque nós não somos guiados por regras, pelo Espírito de Deus. Quantos dizem aleluia? E Abraão discerniu. Abraão foi aprovado. Ele respondeu: Senhor, eis-me aqui. Por outras palavras, para ouvir qual é o próximo comando, para ouvir qual é o próximo destino, para ouvir qual é a próxima direção. Senhor, eis-me aqui para cumprir a sua vontade. Quantos dizem amém? Amém. Mas outra pessoa aqui é Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E o resultado nós conhecemos, não é? Moisés apresentou os seus argumentos: Senhor, mas eu sou falho. Senhor, mas eu não tenho capacidade, não é? Mas aquele problema que eu expliquei aos irmãos, para cada solução que Deus apresentava, Moisés apresentava um problema. Mas Deus não desistiu de Moisés, perdão. E Moisés, então, sendo escolhido pelo Senhor, ele vai e liberta o povo. Ele enfrenta Faraó, que ele temia. Ele realiza sinais pelo poder de Deus. Ele abre o mar vermelho pelo poder de Deus. O povo chega do outro lado, o povo murmura, cai o pão do céu, que é o maná, a água que sai da rocha, as águas de mar se tornaram potáveis. Muitos sinais aconteceram. Mas o que aconteceu antes de tudo isso? Um homem disse: eis-me aqui. Amém? Um homem posicionou-se: eis-me aqui. Talvez não aconteceu ainda na sua família que você seja o homem ou a mulher que vai dizer: eis-me aqui. Mas isso nunca foi padrão da nossa família. Mas alguém precisa dizer: eis-me aqui. Se não começou lá atrás, que comece em mim. E eu estou certo que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar. E se você sente esse chamado da parte de Deus para posicionar-se como um homem ou uma mulher de Deus no meio da sua casa, da sua família, da sua parentela, que a sua resposta seja: eis-me aqui. Para de ser condescendente com tudo. Posicione-se em fé. Lembre, a tua tarefa não é julgar a ninguém. A tua tarefa não é colocar constrangimento em ninguém. A tua tarefa é anunciar que o Filho de Deus se fez homem. O Verbo se fez carne. Habitou entre os homens. Foi reconhecido em figura humana. Mas ele morreu e morreu morte de cruz. Mas ao terceiro dia, o poder da morte não podia mais pretê-lo. Ele ressuscitou. Amém. E agora vive para sempre. E está escrito que todos quanto creem no seu nome, eles recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. E não são filhos quaisquer, filhos muito amados do Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Aí a pessoa pode perguntar: mas até eu tenho solução? Você responde: se eu tenho, você tem também. Entendeu? O problema qual que é, às vezes colocamos-nos numa posição de santidade. Não, para com isso. Você é tão pecador quanto qualquer outro ser humano. Sua tarefa é apenas anunciar. Se a graça chegou até si, ela pode alcançar muitos outros também. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não se coloque em supremacia de santidade. Não, você era tão pecador quanto qualquer outro. O povo que andava em trevas viu a sua luz, seus rostos foram iluminados e jamais serão confundidos. Que Deus te use para ser luz nesse mundo. Que Deus te use para anunciar a salvação. Que Deus te use para anunciar o perdão de todos os pecados. Não alguns, todos os pecados. Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem aleluia? Amém. Fala para quem está ao teu lado que a sua resposta seja um grande eis-me aqui. Fala para ele. Mas você tem um outro homem, Isaías, capítulo 6, verso 8. Diz o seguinte: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, no caso Isaías: eis-me aqui, envia a mim.
Que resposta extraordinária, não é? Mas Isaías, ele sabia quem era o povo dele. E ele fala, Senhor, o meu povo é um povo de lábios impuros. Não é? Aí Deus então envia um anjo, pega uma brasa do altar, coloca nos lábios dele e ele é purificado. Isaías foi purificado. Para quê? Porque ele foi cheio do poder de Deus para anunciar uma mensagem. Para anunciar uma mensagem. Havia um questionamento na corte celestial. A quem enviaremos? E Isaías posicionou-se para fazer. Então, Deus pode fazer com que qualquer um faça, mas Ele pergunta que nós tenhamos sabedoria em responder ao Senhor. Senhor, eu quero cumprir o ID. Amém? Atos 9, verso 6, diz, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E aqui estamos a falar de Paulo, quando caiu do cavalo a caminho de Damasco, não é? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Mas essa pergunta é extraordinária. Senhor, o que queres que eu faça? Você sabe, quem sempre perguntava era o Senhor Jesus, não é? Antes de curar alguém. O que queres que eu te faça? E agora Paulo, tendo tido um encontro com Deus, ele pergunta ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, qual que é o posicionamento que você quer que eu tenha? Senhor, o que eu devo fazer? Qual que é a resposta que o Senhor espera de mim? Irmãos, o eis-me aqui significa entrega total. O eis-me aqui significa que eu não tenho um plano B. Eu não comecei a servir a Jesus para ver no que vai dar. Não, eu não tenho um plano B. Eu queimo as pontes. Não há negociação. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e não há volta a dar. Também conhece aquela música antiga, I have decided to follow Jesus? Agora virou o duro, que eu não sei. Mas não era assim originalmente, não é? Não era. Então, não há volta a dar. Amém? Você entregou a vida para o Senhor Jesus. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele, diz a palavra de Deus. Não há volta a dar. Não é, hoje eu estou com Cristo, quem sabe amanhã, talvez, está arrepreendido, né? Ainda bem que vocês não conhecem essa. Posições de fé. Gostei. Tem que ser naquelas igrejas que um está a pregar, o outro está falando no microfone. Oh, yes! Mas você vê, não há volta a dar, não há negociação, não há plano B, amém? Não há tirar a mão do arado, não há olhar para trás. Nós entregamos a vida para o Senhor Jesus e nós o servimos e nós cumprimos o ID do Senhor. Outra forma de você cumprir o ID do Senhor é buscando conhecimento. Conhecimento da palavra. Conhecimento do próprio Senhor Jesus. Você entregou a vida a Jesus. Agora é necessário que você aprenda a respeito de Deus. É necessário que você leia as Escrituras. Imagina só. Quantos são cristãos, meus irmãos? Amém. Quantos têm dúvida? Cuidado. Amém? Você não estava atento ao culto. Mas você vê, quantos são cristãos? Amém. Quantos servem e creem no Senhor Jesus? Amém. Amém? Ok? Alguns ficaram com medo para falar assim ou não? Não é pegadinha. Mas presta atenção. Você é cristão. Você serve ao Senhor Jesus. Existe um livro, que é o livro dos livros, e que ensina todas as coisas a respeito do ser cristão que você é. E ensina tudo quanto é necessário para que você cumpra o propósito de Deus nesse mundo. Está tudo lá, disponível. Eu pergunto, quantos já leram esse livro? De capa a capa. Diminuímos as mãos. Não quero causar acusação. Mas, irmão, você sabia que você pode comprar a Bíblia? Não. E mais, você sabia que você pode fazer o download grátis do aplicativo no teu smartphone da Bíblia? Umas até dá lembrete da leitura. Entendeu? Você pode se reunir com os irmãos da sua célula e fazer leitura do livro e tal. Acho que a célula ontem leu o livro de Reis com o Nélio. É isso, não é? Nélio, só tu? Oh, ninguém te acompanhou? Aí, o irmão anunciou lá, eu estou a ler o livro e tal, alguém me acompanha? Eu falei, não, sim senhora, essa célula é de Deus. Afinal, eu sou o Nélio. Amém. Mas vocês podem fazer isso.
Porque é uma forma de você cumprir o ID do Senhor. Olha só, o livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, é um texto muito conhecido, até porque quem nunca leu a Bíblia. Diz, o meu povo está sendo destruído, ou o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Então, sem conhecimento, nós somos destruídos. Nós somos facilmente roubados. Roubados na nossa fé, roubados naquilo que são promessas do Senhor para as nossas vidas. Não conhecendo, infelizmente, nós perecemos. Então, você quer cumprir o ID? Estude a palavra de Deus, não é? Estude a palavra, leia a Bíblia, não é? Compre livros cristãos. Junte-se a quem conhece e faça perguntas, tira dúvidas. Ninguém vai conhecer tudo, mas sempre haverá alguém que vai te responder. Na multidão de conselheiros, o que há, meus irmãos? Sabedoria. Vocês não estão a Bíblia. A Erika não me ajudou hoje também. Mas você vê, você quer cumprir, você quer ser exitoso, você tem que procurar conhecimento. Fala para quem está ao outro lado, procure conhecimento. Fala para ele, cresça em conhecimento. Isaías 55, verso 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Provérbios 4, 7 diz, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Entendimento. Você quer servir ao Senhor? Se treine, se capacite, faça cursos para aprender a palavra de Deus. Assista a episódios de gente que ensina a palavra do Senhor. Eu sempre falo para os irmãos, só tenha cuidado com a palavra que você ouve, porque tudo é palavra de Deus, mas nem tudo é palavra de Deus para ti. Mas busque conhecimento, aprenda a palavra de Deus, domine a palavra de Deus. Tenha habilidade para explicar a palavra de Deus. Mas como é que isso vai acontecer se a pessoa não aprende nada, não estuda nada? Não, mas domingo eu vou lá, pastor, um homem sábio, vai pregar a palavra e depois eu faço pergunta no culto. Entendeu? Eu faço pergunta, entendeu? É bom que você se prepare, que você estude a palavra. Procure o seu líder, líder, qual é o livro que nós vamos ler essa semana? Esforce o teu líder também, se calhar ele não está a ler tanto assim, ele precisa capacitar-se um pouco mais. Alguns irmãos me mandam mensagem, pastor, me empresta aquele livro, tal coisa. Eu falo assim, senhor, esse aqui tem vontade. Se ele leu, não, é para ele pedir emprestado. Está ótimo, né? Grande parte devolvo. Agora já tenho um cadastro dos que eu posso emprestar, aqueles aqui eu não posso emprestar, estão na minha lista negra. Alguns levaram livros em 1984, não devolveram ainda. Mas presta atenção, se porém, Tiago capítulo 1, verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E aí acaba aquele problema, pastor, o meu problema é ler e não entender. Peça para Deus entendimento, procure um homem que entenda melhor do que tu, alguém que tenha mais maturidade espiritual e você vai receber sabedoria. Mas não se acomode, pelo amor de Deus, não se sinta confortável demais. Não é importante que eu vou no culto, eu cumpro a minha parte. Não, decida crescer no conhecimento de Deus e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos dizer amém. Amém. Efésios capítulo 1, verso 16 e 17 diz, não cesse de dar graças por vós, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Aqui diz, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações. Continuando. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o que, meus irmãos? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Ou seja, irmãos, nós não temos problemas conjugais. Nós temos falta de sabedoria para lidar com o casamento. Nós não temos problemas de criação de filhos. Nós temos falta de sabedoria para criar filhos. Nós não temos problemas financeiros. Nós temos falta de sabedoria para lidar com finanças. Porque também nós não conhecemos a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você manifesta
manifesta o padrão do Senhor. O padrão do Senhor na administração financeira, o padrão do Senhor para a criação de filhos, o padrão do Senhor para o seu casamento, o padrão do Senhor para o seu ministério. E o que Paulo está a dizer é que ele ora para que nós tenhamos, não é mais dinheiro, não é que ele ora para que nós tenhamos mais líderes na igreja, ele ora para que nós tenhamos sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Dedique-se a conhecer a Deus. Dedique-se a conhecer a palavra de Deus. Dedique-se a conhecer as Escrituras, para que você não seja enganado por qualquer doutrina ou por qualquer pessoa que se levanta e te diz: eu vejo no Espírito que Deus te falou aquilo e aquilo outro. Não seja enganado. Você não vai ser enganado se você estiver alicerçado sobre Cristo Jesus. E nós temos a palavra que testifica. Firme-se na palavra do Senhor. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado. Dedique-se a conhecer a palavra. Amém? Irmãos, conheçam a palavra. Orem a palavra. Cantem a palavra. Estudem a palavra. Não ignorem a palavra. Permaneçam firmes no ensino da palavra. Amém até aqui, meus irmãos? Amém. O ID sem intimidade com Deus, no conhecimento de Deus, é só religiosidade. É você acordar domingo e cumprir a agenda. Domingo é dia da igreja, dia da família, vamos à igreja. Sem intimidade é só isso. É só mecânico, não é? São só engrenagens uma atrás da outra. Tem que ter realidade. A realidade é intimidade. Quem busca Deus recebe direção. Quantos dizem amém? Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. Outra forma de você cumprir o ídolo do Senhor é respondendo ao chamado do Senhor. Não é apenas um eis-me aqui falado a plenos pulmões. Quando nós damos uma resposta, vai demandar de nós uma postura, vai demandar de nós um posicionamento. Quem fala eis-me aqui, ele precisa ir, precisa sair do lugar. Abraão teve esse exemplo, Gênesis 12, verso 1 e 2. Gênesis 12, verso 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Verso a seguir: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Seja você uma bênção. Se tu uma bênção. Aí mais para frente o que é que você vê? Abraão a morar no mesmo lugar? Não. Abraão move-se. Não é? Abraão sai da cidade de Ur dos Caldeus, que era edificada, e vai morar em tendas. Ele sai do conforto, sai da zona de segurança, não é? Mas sai para cumprir o propósito de Deus. Não é? O homem que tinha uma vida, e não pense que Abraão era um homem pobre. Você vai ler a palavra de Deus, Tera, seu pai, era um homem rico. Mas Deus estava dizendo que agora ele seria um homem riquíssimo. Deus iria engrandecê-lo, iria lhe dar descendência, iria lhe dar um filho. E ele vai em obediência ao chamado do Senhor. O eis-me aqui dele foi constante, não é? Esse é o primeiro momento que Deus aparece para ele, chama-lhe. Mas Deus sempre vai tendo experiências conosco. Você precisa o tempo inteiro ter discernimento para fazer aquilo que o Senhor pediu que você fizesse. Quantos dizem amém? Mas tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Quem diz eis-me aqui, vai ter que ir para onde o Senhor orientar e direcionar. Alguém diga amém. Amém. Outro exemplo é Moisés, Êxodo capítulo 3, verso 7 e o verso 10, por favor. Primeiro 7, Êxodo 3, 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Verso 10 agora. Vem agora, e eu te enviarei a ti, meus irmãos, a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Lá na frente nós vimos que Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. Agora é o destino. Está bem, então você disse: eis-me aqui. Você vai para o Egito libertar o meu povo. Amém? Quem diz eis-me aqui tem que ter o coração aberto para cumprir a direção do Senhor. Êxodo 5, verso 1 diz, Êxodo 5, 1: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir aqui.
Isso. Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma que, meus irmãos? Uma festa. Aonde? Deserto é lugar de festa? Não, mas eles seriam livres. De quem é que eles teriam? O Senhor. Onde o Senhor está, não importa o lugar, sempre será uma celebração. Irmãos, pode faltar tudo, mas que não falte o Senhor nos nossos dias. Nos dias muito bons, nos dias muito maus, que sempre tenhamos o Senhor. Dias da aflição serão dias de esperança. Dias da aflição serão dias de vislumbrar o futuro. Serão dias de ser consolados pelo Senhor. Se o Senhor estiver conosco, nada mais importa. E Moisés posicionou-se. Este aqui, Senhor, qual é o destino? É o deserto. Mas lá nós iremos celebrar uma festa ao Senhor. Amém? Livro de Pedro, livro de Lucas, capítulo 5, verso 8. Lucas 5, 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Qual é a palavra que está escrita aí no final? Pecador. Como é assim que Pedro se via? Senhor, eu sou pecador, afasta-te de mim. E de fato Pedro não estava errado. Não que o Senhor andasse com pecadores, não é? Mas Deus iria então agora mudar a história de Pedro. Verso 11, olha o que diz. Verso 11 agora. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o que é que eles fizeram, meus irmãos? Volta para o 10, verso 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás o quê? Qual era a primeira palavra que eu disse para os irmãos lembrarem? Pecador. O que é que mudou? Esse saiu de pecador para pescador. Então a definição de Pedro mudou. A definição de João e Tiago mudaram também. Eles se definiam como homens pecadores que não poderiam andar com o Senhor Jesus. Jesus diz: agora vocês serão pescadores de homens. Vocês podem andar comigo, sim. Vocês podem partilhar daquilo que eu tenho. Vocês podem experimentar daquilo que eu posso dar. Vocês podem ter experiências extraordinárias, porque vocês não são mais pecadores, vocês agora são pescadores de homens. E quem são os pescadores? Aqueles que cumprem o ídolo do Senhor, aqueles que estão aliançados com o propósito do Senhor. Fala para quem está ao teu lado: sua condição mudou. Fala para ele: outrora pecador. Fala para ele: agora pescadores. Amém? Nós agora somos pescadores. Na língua portuguesa é só S que muda ali, mas faz toda a diferença. Não olhe mais para si mesmo conforme você olhava no passado. Pastor Hélio repete isso para vocês muitas vezes. Você ainda não é o que você espera ser, mas desde o dia que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você deixou de ser o que era. Você agora está em transformação. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nova criatura. Ah, mas você ainda erra. Pois é, mas eu agora sou um pescador de homens. Mas por que você tem tanta convicção assim? Porque o Senhor Jesus falou, e Ele não se enganou quando Ele falou isso a meu respeito. Pode o mundo duvidar, posso eu duvidar, mas eu permaneço na crença do que Ele falou. Não é o que eu falei que muda a minha história, é o que Ele falou a meu respeito. Não é o que eu escrevo, é o que Ele escreveu a meu respeito. Não é o que o mundo diz, é o que Ele diz a meu respeito. Ele diz que eu sou filho e filho muito amado, colocado à direita do Pai nas regiões celestiais, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém. Então eu não vou correr, eu vou permanecer assentado no descanso do Senhor. Irmãos, responder ao chamado vai exigir de nós renúncia. Aqueles homens ouviram, não é? Vocês agora serão pescadores de homens. Eles tomaram uma decisão: nós vamos seguir esse Senhor. E começaram a seguir ao Senhor Jesus.
deixaram tudo. Provavelmente a pesca mais extraordinária que alguma vez eles fizeram nas suas vidas. Mas eles deixaram tudo para trás. Irmãos, cumprir o ID do Senhor vai exigir sair da zona de conforto. Tem uma espécie de pessoas que não vão multiplicar. Sabe quem? Aqueles que não querem trabalhar. Crescimento envolve trabalho. Você quer ganhar vida, você precisa trabalhar. Você quer que a tua célula cresça e multiplique, você precisa trabalhar. Não vai multiplicar a célula o líder que não trabalhar. Tem que sair da zona de conforto. Pastor, tem que visitar, tem que ligar, tem que fazer, tem que cuidar, tem que apacentar, tem que amar. Pastor, e como é que eu faço com a minha agenda? Se vira! Deus te deu essa agenda e Deus sabia. Deus sabia que a tua agenda era apertada. E mesmo assim ele falou no teu coração. Será que Deus enganou ou você está enganado? Alguém está errado nessa história. Não acho que seja Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você acha que Jesus era um sem ocupação da vida e começou a andar à toa a recolher moço na rua? Não, não era. Não é o seu caso também. E tem uma coisa que eu tenho notado nesses bons anos do ministério. Deus só chama quem já tem agenda. Deus só chama quem já tem compromisso. É interessante isso. O desocupado da vida está lá, caçando navio, à procura de Nemo. A vida inteira. Mas aquilo que já tem agenda, já tem ocupação, já faz alguma coisa, Deus nos chama para mais alguma coisa. E aí começa aquela luta interna. Mas eu quero, mas como é que eu faço? E como é que eu arranjo tempo? Não sei, dá um jeito. Irmão, todo mundo aqui é muito ocupado. A agenda de todo mundo é frenética, não é? Por esses dias eu estava a marcar encontros com 2 grupos diferentes de irmãos na igreja. Faltei em aula porque estava a atender outro casal, só lembrava na hora. Pastor, está onde? Meu Deus, já estou atendendo outras pessoas. Você vê, há trabalho no corpo de Cristo. Amém? E Deus nos pede para orarmos por trabalhadores dessa seara. Queridos, cumprir o ID ou responder ao chamado vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós sair da zona de conforto. Quantos dizem amém? Amém. Pergunta para quem está ao teu lado, você está confortável? E você sabe, irmãos, a nossa luta diária é procurar a bendita da zona do conforto, né? Assim, eu sei que existe, eu já ouvi falar, mas eu não me lembro a última vez que eu estava numa zona de conforto. Mas Deus é bom. Deus vai nos dar crescimento, quando dizem aleluia. Deus vai nos dar habilidades. Última coisa que eu quero falar aqui para os irmãos é ofertando. Ofertando é uma forma de nós cumprirmos o ID do Senhor. Financiar a pregação do Evangelho. Não é? De financiarmos o avanço do corpo de Cristo. Equipa de louvor, por favor. Livro de João, capítulo 3, verso 16. É o texto mais famoso do Novo Testamento. Nem vou perguntar quem conhece de cor, né, para evitar. O segundo ponto foi conhecer ao Senhor. Mas João 3,16, coloque, irmão, não faz teste nas pessoas. Vamos lá, no 3 vamos ler juntos. 1, 2 e 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu gosto de lembrar aos irmãos que esse texto tem 2 verbos. Porque Deus amou, verbo amar, Ele deu o seu Filho, verbo dar. Porque Deus amou, Ele deu. Porque Deus amou, Ele ofertou. Ele ofertou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ofertou o seu Filho. Seu Filho. Mas a motivação no coração de Deus é que é a chave de tudo isso. Por que nós ofertamos? Nós ofertamos porque nós amamos essa obra. Nós amamos, nós temos necessidades estruturais, mas isso não é o mais importante. O mais importante, irmãos, é nós financiarmos missionários. O mais importante é nós termos condição de pagar bilhetes de passagem de homens que se dispõem a sair do seu continente, do seu conforto, para ir para um outro continente, pregar a palavra de Deus, salvar vidas, de transformar pessoas. Quando dizem aleluia, fala para quem está do lado, a sua oferta é missionária, fala para ele.
Amém? Então ofertar é uma forma de cumprir o ID do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 10. Filipenses 4, 10. Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira, ou de tal modo, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aqui está falando da oferta que a igreja recolheu para dar na vida de Paulo, não é? A igreja levantou uma oferta para abençoar a vida de Paulo. E Paulo está dizendo, eu sei que no passado vocês já queriam tê-lo feito, mas agora vocês tiveram oportunidade. Você vê, a igreja orava por uma oportunidade de ofertar na vida do missionário, na vida do apóstolo. Continuando, agora verso 17, por favor. Verso 17. Não que eu procure o donativo, a oferta, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está a dizer, meu interesse não tem em receber ofertas vossas, meu interesse é em que vocês recebam frutos daquilo que vocês têm feito sobre mim. Ofertar na minha vida dará créditos a vocês. Ofertar na minha vida dará frutos sobre a vossa vida também. É o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos ofertar para a vida de missionários e nós iremos receber da parte do Senhor a recompensa. Quantos dizem amém? Ainda em Filipenses, versículo 18 e 19, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível para quem, meus irmãos? A Deus. Está falando da oferta. Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quantos aplaudem ao Senhor? Tenho mais duas leituras para fazer com os irmãos. Gálatas 6,6. Gálatas 6,6, por favor. É tudo Novo Testamento, também é tudo Nova Aliança. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, quantos estão sendo instruídos na palavra, meus irmãos? Amém? Diz o seguinte: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É Paulo a dizer também, novamente, a igreja da Galácia. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 8. 2 Coríntios 9, 6 e 8. E do 6 ao 8, perdão. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Continua até o 8. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. O pastor acrescenta, ou por obrigação. Amém? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Verso 11 para encerrar. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Lembra que o pastor fala que a nossa prosperidade tem um propósito? A palavra de Deus diz aqui: enriquecendo-vos em tudo, sendo ricos em tudo. Para quê? Para toda a generosidade. Se você não tem como ser generoso. Falei isso alguns domingos atrás, eu sei que talvez nem muitos vão concordar, mas irmãos, tirar o alimento do seu filho para oferecer para outras pessoas não é generosidade, é tolice. Você nunca vai ser honrado pelos seus filhos se você faz isso. E talvez o vizinho vai dizer, bom vizinho, às vezes na casa dele nem tinha, mas ele dava para nós. Não, meu pai, não pode fazer
fazer isso. Não pode fazer, não se espera isso. Você não tira dos seus filhos para dar para os outros. Amém? Isso não é generosidade. Mas quando é que você tem a oportunidade de ser generoso? Quando você tem o suficiente para ti e o suficiente para abençoar a outros. Você quer ser generoso? Peça a Deus, Senhor, que o Senhor me dê condições. Que o Senhor dê o suficiente para mim e o suficiente para compartilhar, para abençoar a minha família. Eu quero daqui por uns anos poder sustentar os meus pais. Eu quero poder ajudar os meus irmãos. Eu quero poder abençoar os meus sobrinhos. Quero poder dar para os meus afilhados. Peça para Deus. Deus vai te dar condição. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está do lado. Deus vai te enriquecer para você abençoar a outros. Amém? Então, é outra coisa que eu falo. Não vamos romantizar a miséria, pelo amor de Deus. Amém, meus irmãos? Que você tenha abundância para ser generoso na obra do Senhor, para ser generoso na sua família, com os seus amigos. Vamos dizer aleluia. Amém? Continuando. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Que a sua oferta, não é? Vai gerar um resultado. Aqueles que receberem, os missionários que receberem, eles vão dar glórias a Deus por nosso intermédio. Vamos ser instrumentos na mão de Deus para abençoar os nossos missionários. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Irmãos, participar ofertar é participar na obra. E Deus honra quem semeia. Irmãos, Deus está a chamar-nos hoje para irmos, para servirmos, para anunciarmos e para contribuirmos. Responda ao ID do Senhor. Amém? Eu queria deixar uma frase para os irmãos aqui que foi escrita por C.S. Lewis, né? Que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele diz: a igreja existe para nada mais senão atrair pessoas a Cristo, para torná-las pequenos Cristos. Se não estiver fazendo isso, se a igreja não estiver a fazer isso, tudo o resto perde o seu propósito. Irmãos, hoje é dia de nós respondermos ao Senhor como igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a nossa oferta, eis aqui o nosso coração, eis aqui o nosso posicionamento. Vamos dizer aleluia. Você pode ficar em pé no seu lugar. Nós vamos ter a formatura dos nossos irmãos. Mas antes, nós vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos.